Bom, e nós recebemos com muita alegria aqui nos estúdios da Capital FM, e é importante que a gente tenha essa entrevista exatamente no dia de hoje, o empresário João Birkan, que é do Centro Grãos. João Birkan, um prazer enorme recebê-lo aqui. Nós gostaríamos, inclusive, que a nossa primeira indagação seja essa notícia que a Laís acaba de confirmar aí, a indicação do ex-governador, ex-senador de Mato Grosso, Braulio Maggi, para o Ministério da Agricultura. O senhor, que é um produtor rural, o que o senhor diz, o que isso representa para Mato Grosso? É bom para o setor, é bom para o estado? Qual que é a sua opinião sobre isso? Bom dia, um prazer tê-lo conosco. Bom dia, ouvintes. Bom, eu vou corrigir primeiramente que eu não sou produtor, sou um consultor de negócios, né? Um corretor, faço negócio para os produtores. Acho que indiscutivelmente é uma notícia maravilhosa, né? Com certeza, a gente está, principalmente em momentos de preços ruins, a gente precisa muitas vezes do apoio da Conab na questão do milho e tal, e nos ajudou muito na época. O Geller foi o secretário, o ministro, e com certeza o Braulio também nos ajudará muito aqui no Mato Grosso. Tá, a Centro Grãos faz exatamente o quê? Então, negócios, nós intermediamos negócios, quer dizer, eu procuro, o produtor quer vender soja, a gente faz a intermediação, procura um comprador, faz o negócio, realiza negócio de exportação, negócio de mercado interno. Então o senhor trabalha muito com relações internacionais, então? Também, muito, principalmente essa. Tá, e como é que está se comportando o preço da soja? A soja parece que na crise é para todo mundo, menos para o sojicultor. O preço tá bom. Mas chegou numa época um pouco tarde, né, Antera? Porque nós já tínhamos vendido aí 70% da nossa safra antes do mercado começar a subir. Quando teve aquela desvalorização do dólar, o produtor se jogou a vender, porque em reais o preço ficou interessante. Mas ele esqueceu, muita gente esqueceu que os custos vêm depois já corrigidos em dólar. Então aquele preço deixou de ser tão maravilhoso, né? Realmente a gente tem que cuidar muito e vender quando a bolsa lá fora tá alta, e naquele momento a bolsa estava muito baixa, né? Tava a 8 e pouco, $8,50, 8,60 o bucho. Agora o mercado internacional vai se recuperando. Isso é bom, mas lamentavelmente um pouco tarde. Nós temos pouca soja para vender, né? Porque temos que lembrar que nós tivemos uma safra quebrada, que uma quebra muito grande na soja. A Conab fala aí em torno de 5%, mas eu imagino que possa chegar quase a 10%. Mas o senhor está falando de safra, colocando a questão do milho safrinha, né? Não, estou falando de soja. Só de soja? A safrinha de milho é pior. A safrinha de milho está muito ruim. Nessa região da 63 aqui. Quebrou tudo, né? Milho quebrou muito. Tem gente que está falando que não vai colher nem 50 sacos. Por hectare. Por causa da falta de chuva. Por causa da chuva, né? Tudo em função do El Niño lá no sul, né? Que pega lá e escasseia a água aqui. Pois é, mas não há uma previsibilidade sobre essa questão? Mas fazer o quê? Não vai plantar? Tem gente que colheu bem, quer dizer, o produtor precisa plantar. Eu mesmo assisti a palestra, aliás, a nossa empresa deu uma palestra em Lucas do Rio Verde, antes do plantio da soja, e um dos palestrantes também foi um meteorologista lá, que falou que ia ser um ano de clima difícil, com chuvas esparsas, porque o El Niño concentra as chuvas no sul, né? Quer dizer, o produtor foi avisado, ele sabia disso, mas é difícil não plantar, né? É muito difícil. O produtor é, na verdade, um apostador. Eu se ponho no lugar dele, eu plantaria também, provavelmente, né? Não tem como evitar. Eu não me coloco no plantar lugar. E rezar. Porque eu gosto de fazer as coisas que eu sei. Não, mas ele sabe fazer, só que o clima é uma incógnita, né? Então tem que plantar e rezar. É isso aí. Tá, e com relação a essa questão do milho safrinha, o senhor já falou aí, esse sim, né? Esse muita gente não vai conseguir colher o milho safrinha, né? Porque não deu tempo da chuva atuar, né? Fazer o grão, foi encher o grão. Então, nós vamos ter uma situação do milho provavelmente pior do que nós tivemos esse ano no final de safra. Porque o milho aqui no Mato Grosso, agora no final da safra, estava valendo R$35, R$36 o saco. Isso é totalmente fora da casinha, né? O milho deveria valer máximo 20, 19 por aí. Tá 42 agora, acabamos de dar a notícia. Então, isso um preço agora absurdo, também não tem mais milho para vender, quer dizer, o põe o preço que quer, também não tem mais comercialização praticamente, terminou. Mas provavelmente o ano que vem, nessa época, nós vamos estar numa situação pior. Porque os compromissos de exportação já foram feitos e muito grandes, porque aqui se troca, o milho tem uma comercialização diferente, o produtor quase todo ele faz o barter, ou seja, ele recebe todos os insumos de uma revenda, por exemplo, e compromete um volume de físico,
né? E isso ele vai entregar, provavelmente, porque o compromisso dele não passa de 50 sacos, ele tem que entregar esse milho. E esse milho, essas revendas ou as trading já se comprometem numa exportação. Esse é o lógico do negócio. Então esse milho tem que sair, foi vendido na exportação. E vai faltar milho no mercado interno de novo. Pois é, e esse milho vendido, pode ser que não exista? Pode ser que muita gente vai ter que fazer um washout, que a gente chama, recomprar de volta no mercado internacional, porque não vai ter milho para cumprir. Pode acontecer, sim. E agora imagina o mercado interno, né? Vai faltar muito milho. Tá. Como é que funciona a empresa do senhor João Birken? Quem que procura o senhor? A empresa do senhor é conhecida, já é assim muito procurada pelos na verdade, o setor já está informado de como que funciona mais ou menos. O produtor, existem dois produtores. O produtor que acha que não precisa desse apoio e vende sempre direto, né? Ele esquece que a gente é comissionado, a gente ganha uma comissão pequena. Mas também quem, digamos assim, resolve ser nosso cliente e ter uma certa fidelidade com a gente dá um atendimento muito especial, ou seja, a gente passa 365 dias por ano ajudando ele a fazer um negócio. Por exemplo, essa semana nós tivemos um dia o mercado que correu 60 pontos de alta num determinado dia, né? E isso foi interessante para os meus clientes. Meu cliente, eu fixei soja durante o pregão, quer dizer, vendendo soja muito caro. A gente tem uma experiência muito grande nisso e é uma consultoria que a gente dá na realidade. Tá, o senhor foi um dos fundadores do Safras e Mercado? Foi isso lá atrás. E como que foi a ideia? Por que surgiu o Safras e Mercado? Foi a ideia do Silmar Miller, que é um jornalista bem conhecido, né? Hoje ele está no programa de TV também, lá em São Paulo. Ele era jornalista da Zero Hora, na ocasião eu trabalhava em Porto Alegre, tinha uma corretora lá, e no final da tarde ele passava lá para pegar os telex que a gente recebia do exterior com notícias sobre o mercado. E ele lá coletava aquilo e começava a fazer, tinha uma coluna na Zero Hora onde ele escrevia sobre o mercado agrícola, né? O senhor é jornalista também? Não sou não, eu sou do mercado de soja. Mas a gente era amigo, então ele ia lá, pegava e ele fazia isso. Um dia ele nos convidou lá na empresa, eu era um sócio minoritário dessa corretora então, porque eu era muito jovem. O dono da corretora mesmo era o Eberly, que acabou sendo uma ocasião aqui até secretário no Mato Grosso do Sul, no governo do Pedro Ocean. Então o Silmar teve a ideia de a gente criar uma empresa que a gente ajudaria ele com as informações e ele faria a organização de toda a distribuição dessas informações. E aí foi criada a Safras e Mercado. Só que não era o nosso foco, né? A gente não tinha, nossa visão era completamente diferente, a gente só fornecia aquela notícia para ele, não se envolveu muito na safra. E ele foi se envolvendo cada vez mais, teve um sucesso brilhante. Mas bem no início, assim, um ano depois, nós já saímos da empresa porque não era o nosso foco, a gente não queria desviar daquilo que estava fazendo. Mas a ideia foi genial e hoje, agora, depois de tantos anos, há 6, 7 anos atrás, eu criei uma ferramenta similar, né? O SimConsult, que é uma ferramenta que também divulga os preços do mercado. O SimConsult? Nós temos um analista muito competente que todo dia repercute as notícias que acontecem em Chicago ou no mundo inteiro, que envolve o mercado agrícola, né? E nós somos a primeira e única ferramenta disponível aqui no Brasil em que já faz a tradução automática do preço, ou seja, porque essa situação assim, Chicago sobe, o dólar cai, isso tudo tem um envolvimento, é uma conta, é uma matemática, né? Então o nosso sistema do SimConsult, ele é inédito por isso, a gente já tem um programa dentro da nossa ferramenta que pega a cotação instantânea do Chicago e do dólar e já faz a transformação e eu consigo dar o preço em reais, em dólares para a soja no Brasil inteiro, no Rio Grande do Sul a Bahia. Quer dizer, o sujeito que assina conosco, ele pega e define uma cidade como a cidade de default dele. Bom, eu quero acompanhar o preço da soja em Sorriso. Muito bem, pode acompanhar. Não que ele não possa ficar vendo os outros lugares também, mas normalmente ele vai acompanhar do local dele, né? Tá, e essa empresa SimConsult? SimConsult. Tá, o produtor pode consultá-la? Sim, nós vendemos assinatura, né? Uma assinatura que ele tem acesso durante o dia inteiro, né? Ele pode acompanhar a Bolsa de Chicago, dólar futuro, e além dessas análises todas que a gente faz. Por exemplo, essa semana saiu um relatório do Departamento de Agricultura americana, que é o relatório mais importante que tem todos os anos, né? Que define que produção foi finalmente a produção mundial de uma determinada safra, quanto foi o consumo e dizendo qual é o estoque de passagem, qual é a previsão para a próxima safra. Isso tudo define os preços futuros, né? Tanto é que o relatório foi tão bom para o produtor, foi ruim em termos de estoque, porque os estoques estão muito escassos no mundo inteiro, que o mercado num dia subiu 90 centavos, né? Quem que é o comprador maior do senhor? É o grande produtor
Ou o médio produtor e o pequeno produtor também compram essas informações? Olha, é misto, porque assim, tipo, eu tenho mais produtores médios, porque também tem muito mais produtores médios do que produtores grandes, né? Mas é uma informação que serviria a todos eles, né? Pois é, mas o pequeno produtor já está se conscientizando, porque eu quero saber o seguinte, porque a informação é fundamental para o desenvolvimento em qualquer setor. Qualquer setor. Né? E nesse setor principalmente. Quer dizer, eu quero saber se o pequeno produtor, que é aquele que dispõe até de menos tecnologia, se ele está antenado com a informação, se ele tem buscado esse tipo de informação. Não, nosso maior cliente é o cliente médio, aquele que já tem uma cultura diferente. Por exemplo, tipo o produtor do Mato Grosso, por exemplo, aquele que já planta 2, 3 mil, 5 mil hectares, esse é o nosso cliente principal, porque você já tem uma visão mais ampla, já é praticamente um empresário, já precisa controlar muito essa questão de venda de preço. Aquele pequeno produtor do resto do Brasil, tipo no Rio Grande do Sul, no Paraná, ele é mais complicado, ele ainda vai muito pela conversa de todo mundo, dos compradores. Eu acho um absurdo um vendedor de soja ir na casa de um comprador perguntar quanto é que é o preço da soja. Essa foi a filosofia minha de criar o Sim. É um absurdo eu ir vender uma coisa e perguntar pro comprador quanto é que ela vale. Eu tenho que saber quanto vale meu produto. Posso até não conseguir aquele preço. E a nossa filosofia é criar um preço real, quer dizer, aquilo que uma trading, um comprador poderia pagar pela soja. Eu não estou dizendo que ele vá pagar, entende? Mas eu dou uma orientação nesse sentido, quer dizer, eu estou dizendo que hoje ele pode pegar, por exemplo, R$75 o saco da soja em Sorriso. Não estou nem sabendo se agora é exatamente isso. Mas essa é uma orientação. Então ele sai de casa ou vai procurar um comprador sabendo que preço ele pode pedir pelo produto. Pode até pedir um pouquinho mais, pode saber até onde é que ele pode ceder, porque tem uma orientação. Agora tu chegar lá isso atrás de quem compra, eu acho um absurdo isso. Vamos tocar num assunto que é importante para o estado de Mato Grosso. O estado de Mato Grosso vive uma crise, o governo do estado não vai dar inclusive o reajuste geral anual, que é de lei para os servidores públicos, porque a mesma lei que garante isso, essa lei garante também de que só pode o estado dar se tiver fora do limite prudencial, ou seja, se estiver gastando menos do que 46% com os servidores. E o estado nosso já está fora disso, está gastando 49%. Então, o que eu quero saber é o seguinte: o deputado Wilson Santos está propondo tributar as commodities. Que influência que isso pode ter no seu negócio? Catastrófico, né? Em primeiro lugar, que o produtor vem de um momento muito ruim, né? Teve uma safra quebrada. Eles podem dizer, esse é o momento. Bom, mas não seria nunca o momento de pensar em fazer isso agora, né? O produtor já vem com uma safra quebrada de soja, tá com uma quebra muito grande na safrinha de milho. Mas isso é uma questão, digamos assim, temporal. Um dia não vai acontecer isso, mas é um absurdo tributar a exportação. Por exemplo, assim, na soja, para a gente ter uma ideia do universo da exportação, de 100 milhões de toneladas aproximadamente, que é a produção brasileira de soja, 55 milhões de toneladas saem in natura. Nós somos o grande exportador de soja in natura. Por quê? Porque a China também quer dar emprego para sua população lá, né? Então ele importa o grão para fazer o farelo e o óleo lá. E das 45 milhões de toneladas que ainda ficam aqui para serem, digamos assim, industrializadas, 40 milhões são industrializadas. 5 é resíduo, semente e tal. Essas 45 milhões que ficam aqui, sobre isso paga imposto. Bom, aí que tá, não tudo, porque isso é esmagado, vira farelo e óleo. Então nós conseguimos industrializar ou produzir 31 milhões de toneladas de farelo por ano. Disso aí, 15 milhões e meio são de novo exportados com total isenção. Uhum. Tá? E 15 milhões e meio fica dentro do mercado interno para abastecer. Aí paga imposto. Aí paga. O farelo, eu não tenho certeza porque se é isento ou não. É porque ele é ração, né? Ração animal. Eu acho que aí não tem tributação. Mas o óleo, por exemplo, que é o produto de consumo humano, né? Esse é tributado. Então tem ICM na venda, no supermercado que a gente compra, o óleo é tributado. Tá. E como é que funciona em Mato Grosso do Sul? Que o deputado Wilson Santos esteve lá e voltou animado com o exemplo lá de Mato Grosso do Sul, que lá estão tributando e que lá o estado passou a arrecadar mais. Eu não tenho absoluta certeza que o esquema ou digamos assim, a funcionalidade dessa tributação ainda é a mesma que era quando eu, em um determinado momento, fui convidado por produtores do Mato Grosso do Sul para fazer exportação direta, que é o que eu fazia de produtores do Mato Grosso aqui, e faço ainda.
Fui convidado, fui lá falar e nós fomos lá no Cefaz. E naquela ocasião, acho que ainda é da mesma maneira, e é horrível a maneira. Por quê? Porque tu tem que vender um determinado volume no mercado interno para ter o direito de tirar do Estado o produto isento destinado à exportação. Era assim. Então isso é uma catástrofe, porque tu elimina do teu Estado todos os compradores que não têm indústria, porque quem não tem indústria não pode comprar lá, com destino para exportação. Aí tu tá ferindo um princípio até comercial, quer dizer, tem muita empresa que não pode comprar no Mato Grosso do Sul porque não tem aquela cota de comprar para vender no mercado interno, por exemplo. Então vira tudo, começa a criar barreiras e tu fere o princípio do comércio, né? Eu acho que tem que ser totalmente livre. Não sou contra essa tributação. Tá certo. Agora, neste ano aqui, qual que é a perspectiva para o ano que vem? Já tem uma previsão sobre a questão do ano que vem, questão de clima, a chuva vai voltar ao normal, como é que não é? Clima não temos ainda. Ou essa previsão não é feita com essa antecedência toda, não? De preço já, de clima ainda, claro, deve ter gente já fazendo também, mas eu não vi falar ainda que nós tivéssemos chance nós teríamos a chance de ter uma repetição do El Niño, porque está previsto que tenha o Laninha agora, né? Começa agora em seguida, Laninha no hemisfério norte. E qual que é a influência do Laninha? Não nos prejudica em nada, quer dizer, se o Laninha perdurar o ano inteiro que vem, que nem o El Niño perdurou até agora ainda, né? Vai terminar agora final de maio, prejudicaria o hemisfério norte e nós teríamos nossas chuvas normais aqui, de novo. Então a previsão em termos de clima... E o hemisfério norte é... Estados Unidos. Da região toda. Então se vier o Laninha, Europa, prejudica os americanos. Toda a Europa. E aí bomba aqui a exportação. Produto falta sempre. Quer dizer, nós produzimos muito mais, nós vamos ter onde colocar. Aliás, vai faltar sempre, né? Vai faltar sempre, porque nós temos a China que está aumentando de 7 a 10% por ano a importação dela. Ela começou há poucos anos atrás, que nem importava soja, hoje já importa 80 milhões de toneladas esse ano que já deverá importar perto de 90. Quer dizer, tudo aquilo que a gente está aumentando de área aqui no Mato Grosso, que ainda tem uma fronteira ainda a ser aberta, com terras degradadas, né, e tal. Tudo isso aí, se a gente fizer isso gradativamente, o consumo vai se encarregar de consumir isso, de aumentar e absorver isso. Então nós não teríamos esse risco. Então tu tá me falando assim quanto a preço. Preço a gente pro ano que vem é mais otimista do que nós estávamos com preço até semana retrasada esse ano, entendeu? Estávamos com um preço muito deprimido, perto dos limites do custo de produção. A China é o nosso grande mercado? Com certeza. Mais que os Estados Unidos? Não, os Estados Unidos não é o nosso mercado, os Estados Unidos é o nosso concorrente. Os Estados Unidos é o maior produtor de soja do mundo, o Brasil é o segundo maior, terceiro é a Argentina. A Argentina praticamente esmaga toda a soja dela. É um grande vendedor de farelo no mercado internacional. Então os grandes dois vendedores de soja no mercado internacional, os Estados Unidos e o Brasil. Exportamos praticamente a mesma quantidade de cada um dos dois para a China, metade e metade. E essa não deveria ser a grande vocação de Mato Grosso, a vocação da Argentina? Quer dizer, o Mato Grosso se transformar no grande estado agroindustrial do Brasil, porque nós já somos o maior produtor de commodities. Olha, isso é uma discussão muito complicada. Eu acho que assim, por exemplo, essa primeira etapa, tu esmagar a soja e fazer farelo e óleo, tu agrega muito pouco valor. Tu praticamente não gera emprego. E tu fecha um mercado. Tem que analisar isso com muita cautela. Por exemplo, a Argentina não tem o mercado chinês à sua disposição, porque eles não comem farelo. Eles querem grão. Entendeu? Então é uma opção. Fizeram na ocasião e nem sempre eles saem melhor nessa brincadeira. Quer dizer, nós somos exportador de grão, nós os Estados Unidos. Grão in natura para a China. E eles querem isso. Dr. João Birkan, foi uma alegria enorme falar com o senhor. Muito obrigado pela entrevista. O microfone da Capital FM à sua disposição para qualquer esclarecimento que o senhor julgue importante que eu não tenha lhe perguntado. Não, acho que ficou de bom tamanho. Agradeço a oportunidade também. Muito obrigado e até outro dia.